Boa Todos. noite. Boa noite. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre a educação continuada, vai ser sobre fibromialgia, né? A Mari é psicóloga, professora universitária, ela vai falar um pouquinho mais sobre ela, né? E uma pessoa muito especial, uma amiga muito querida e uma cliente muito especial também. E eu sempre falo assim, esse mundo de Doterra me fez conhecer e entender o quanto grande parte das nossas dores, se não todas, tem um fundo emocional, porque às vezes as pessoas acham diferente o porquê de uma psicóloga estar falando sobre fibromialgia, né? Mas ela vai explicar tudo bonitinho, tudo direitinho. Seja bem-vinda, Mária, e a sala é sua. Obrigada, muito obrigada. Que bom estar aqui, muito bom estar aqui, adorei o convite, tá? Quando a Letícia me convidou para falar um pouquinho sobre fibromialgia. Não trouxe nada visual, gente, então, assim, quero bater papo com vocês, quero que vocês me contem de experiências também. São todas, são clientes, são revendedoras? Como que é aqui o público, Letícia É e um Bia? misto. É um Tem de público. tudo? Ok. Tá, então, antes de eu começar a falar da fibromialgia, eu vou falar um pouquinho de quem sou eu, tá? Sou a Marisângela, professora da Unifimes, do curso de Psicologia, do curso de Medicina, e trabalho com mulheres fibromiálgicas. Por que que eu falo mulheres? Porque de 10 diagnósticos, pela literatura, 8 são mulheres, mas eu me atrevo a dizer que 9 são mulheres, né? De os 6, 7 anos que eu trabalho com esse público, eu nunca tive um paciente homem, só mulheres, né? Mas a gente sabe que existem homens também que têm fibromialgia. Agora, a gente não sabe dizer se é porque eles são mais durões, né? E não trazem, né? Ou se eles só buscam uma ajuda realmente quando a coisa está muito, muito feia. Fui psicóloga da prefeitura, né, durante 3 anos, e me exonerei há pouco, mas pude ter atendi muitas, né, muitas pessoas lá pelo SUS, e mulheres com fibromialgia. Então, assim, eu quero contar um pouco para vocês como que foi e como é essa minha experiência, né, com a fibromialgia. Eu tenho um grupo específico de mulheres que foram da pesquisa do meu mestrado, né? Eu fiz mestrado com esse público, então eu estudei bastante, né, dessa síndrome, né, dessa doença, e, e aí eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. E eu quero que vocês também vão me perguntando assim, tá? Para a gente poder ir construindo, ok? Então, muita gente acha que a fibromialgia é uma doença psicológica. Na verdade, ela não é uma doença psicológica. Aspectos psicológicos influenciam, mas ela é uma doença que a gente pode dizer que ela tem um fundo muito mais emocional, né? O emocional vai influenciar muito mais do que uma questão psicológica, vamos dizer assim, que também vai influenciar, mas não tem uma causa orgânica específica, tá? A gente fala que os reumatologistas buscam uma explicação, os hematologistas, psiquiatras, mas a gente não tem uma causa específica de dizer assim, tal coisa, faço tal exame e vejo que eu tenho fibromialgia. Não. Como que se faz um diagnóstico de fibromialgia? É através de diagnóstico diferencial. O que vai fazendo? Eliminatório. Fez lá um exame reumatológico, não deu nada, não deu nada, outro não deu nada, e aí, por eliminação, né, se chega à conclusão, então, que é fibromialgia. Por isso que as pessoas, elas demoram muito para ter o diagnóstico, né, porque existe um preconceito muito grande, porque eu tenho dor, eu tenho dor, eu tenho dor, mas quando faz um exame, não tem nada ali que possa mostrar, né, então é por isso que está doendo. Não tem. Vai lá, eu tenho uma dor na minha coluna, vai olhar, não tem nada na coluna, mas tem dor,
né? Ah, eu tenho uma dor aqui, vai olhar, não tem nada, né, de físico, mas tem dor. Então, as pessoas geralmente são muito julgadas. E isso vai criando uma cascata de isolamento, né, que vai trazendo, fazendo a pessoa ficar deprimida, vai fazendo a pessoa ficar com a autoestima baixa. É a pessoa que às vezes praticava um exercício vai parar de praticar exercício físico. Então, assim, vai tendo um monte de consequências na vida, né? Mas voltando lá para o conceito. Então, a fibromialgia é uma doença músculo-esquelética de dor difusa, generalizada, né? Uma dor que as pacientes relatam que ela caminha pelo corpo. Não é uma dor só nas costas, ou nos ombros, ou nas pernas. Cada dia ela vem num lugar. Só ontem minha dor era no braço, agora já está nas pernas. E é isso mesmo, né? Elas relatam que é uma dor que caminha pelo corpo. Às vezes a dor é no fundo dos olhos, né? Para piscar, fica seco o olho, então dói. Às vezes dói até o couro cabeludo. Às vezes, assim, gente, dói tudo. Dói às vezes para fazer cocô. De tanto que, né? Pode influenciar todo o corpo. Deixa eu ver o que mais sobre. Tá, então não se encontrou, né? Não se tem uma causa específica, mas a gente sabe que questões de traumas podem fazer com que a fibromialgia apareça. Na literatura, né, dos estudos lá, das pesquisas, e também na minha experiência clínica, quando a gente volta lá para algum momento do passado dessas pessoas, elas tiveram algum trauma que foi impactante, que foi inesperado e que elas não souberam lidar com isso, né? E que foi ficando. Então, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que foi abusada na infância ou na adolescência e ela não conseguiu, né? Não foi fazer um tratamento, né? Não foi para o psicólogo, vamos supor, não contou para ninguém. Isso ali foi gerando uma dor emocional grande que em algum momento extrapolou no corpo, né? Que a gente chama isso de psicossomática da dor. Não sei se foi a Bia que falou ali no comecinho sobre, ou foi a Letícia, que nem toda doença tem fundo emocional, apesar que o nosso CID, né, que é um dos manuais de diagnóstico das doenças, ele já tirou a doença psicossomática como uma doença específica, porque eles concluíram que toda doença tem um fundinho emocional. Pode ser que não foi o que desencadeou aquela doença, mas quando a pessoa fica doente, ela acaba tendo o emocional muito impactado. Gente, um problema no joelho. O que tem o joelho a ver com a questão emocional, psicológica? Tudo a ver. Se tem um problema no joelho, de alguma forma, sua vida vai ser influenciada, e isso, se a pessoa não estiver bem para lidar com essa mudança, ela vai ser impactada, né? Então, a gente, o emocional, a gente está muito ligado a tudo. Se a gente não está com o nosso emocional tranquilo, de alguma forma isso vai bater, né? Mas ninguém está imune de não estar com o emocional, né? Porque, assim, várias situações no nosso dia a dia impactam a nossa questão emocional. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com as situações. E aí, nesse quesito, que Letícia e eu conversando, né, é que entra a questão dos olhos. Depois elas vão falar melhor, porque eles vão nos ajudar, né, a ficar mais tranquilo para nos entender, para desenvolver autoconhecimento e poder fazer coisas, né, para não adoecer, né, o nosso psique. Deixa eu ver aqui, a Regiane falou, desculpe a falta de conhecimento, para mim sempre entendi que emocional como psicológico. Não, é diferente, Regiane, porque eu posso estar com o meu emocional abalado sem ter um problema psicológico, tá? Então, é diferente. O que a gente fala de problema psicológico, de um transtorno psicológico? É quando uma ansiedade, ela já passou o limite
e virou um transtorno. Porque a ansiedade é normal, a gente precisa ter ansiedade para fazer as coisas, só que ela tem que ter um limite, né? Passou daquilo ali, é um transtorno. Então, é diferente porque a gente pode estar emocionalmente abalado de alguma forma, mas não desenvolver um problema psicológico. Pode falar, Letícia. Eu cheguei a ficar arrepiada aqui com essa introdução, porque nem se falava ainda, nunca tinha ouvido falar em fibromialgia, e uma pessoa muito próxima a mim teve esse diagnóstico e, assim, tinha passado por tudo, feito os exames de descarte, e era uma pessoa da área da saúde, então ela falava assim, o médico está achando que eu estou doida? Porque fibromialgia é doença de doido, não tem explicação, não tem, né? Então, as pessoas sofreram muito, porque, assim, o problema dessa pessoa em si era ela mesma. Mas e quantas pessoas que são julgadas pela família, que são julgadas, não tem nenhum exame, isso é coisa da sua cabeça, não existe essa dor. Então, E na minha vivência, o que eu percebo é que quem mais julga é a família. Infelizmente, quem mais julga. O maior sofrimento, né, do julgamento é da própria família, porque a família vai cansando da... Porque a dor, ela existe mesmo, tá doendo, é legítima. Só que não tem nada que comprove. Então, vai chegando um momento que a família, se ela não tem um entendimento, né? Vamos supor, se essa pessoa não faz um tratamento em que o profissional de saúde traz a família e explica, olha, isso é real, valida isso, a família acaba sendo a que mais julga, né? Que mais faz a pessoa sofrer. Então, assim, geralmente as pessoas são apelidadas de Maria das Dores, né? Coisa mais comum que a gente percebe. O relacionamento conjugal fica muito ruim, porque vamos imaginar uma pessoa que tem dor o tempo, praticamente o tempo todo, né? Porque pode chegar um momento, sim, que essa dor a gente consegue modular para a pessoa perceber ela menos, né? Porque quando a gente tem uma dor, acaba que a gente fica olhando muito para essa dor. E isso faz a coisa crescer, tá? Não que ela não exista, gente, ela existe. É comprovado que quem tem fibromialgia é mais sensível à dor. Então, assim, para mim, que não tenho fibromialgia, se eu bater aqui, né, quase não tenho dor, mas para um fibromialgico isso dói muito, né? Aí imagina lá no relacionamento conjugal, a minha pesquisa de mestrado foi até sobre isso, né, sobre a sexualidade. O ato sexual dói, né, para fibromialgica. E aí, quando ela pensa que ela precisa ter o ato sexual que vai doer na hora e vai doer muito depois, ela já fica, né, tensa e não consegue ter relação. E aí, se o parceiro não for compreensivo, né, para deixar aquilo pode se tornar um momento prazeroso, sim, quando ela aprende a olhar para outras coisas. Mas até chegar a esse ponto, nossa, os relacionamentos ficam muito impactados, ficam muito abalados, né? Pode acontecer separação, tem pacientes que chegaram a se separar. Então, assim, todos os aspectos da vida acabam sendo impactados pela fibromialgia. Uma casa que às vezes ela conseguia limpar, ela já não consegue mais do mesmo jeito. Então, eu não presto para nada mais, nem arrumar minha casa eu consigo, né? Às vezes é por dor, às vezes é por indisposição mesmo, porque dor causa indisposição. Então, assim, muita coisa vai acumulando, né? E a vida muda muito. Daqui a pouco a gente vai começar a falar de coisas a fazer para melhorar isso. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? A Tenho. Daiane disse essa. Eu soube que é reflexologia ou é flexologia? Ah, reflexologia podal, né? Pode auxiliar. Pode. Eu estudei em várias outras pesquisas e eu li uma pesquisa feita pelo Comitê de Reumatologia da Europa, em que eles fizeram uma meta-análise, que eles avaliaram
ela não tem cura, então não tem um remédio específico. Falar assim, esse remédio aqui é específico para curar a fibromialgia. Não, o que os tratamentos, as medicações vão fazer é ajudar a diminuir essa percepção de dor, né? E aí a pessoa vai sentir menos dor. Esse relatório da reumatologia lá da Europa, desse comitê de reumatologia, diz que o primeiro tratamento, né, a primeira terapêutica para a fibromialgia deve ser não farmacológica, não aqueles remédios que a gente compra em farmácia. As primeiras alternativas devem ser outras. Reflexologia, fisioterapia, psicoterapia, atividade física é a primeira, né, recomendada. Por mais que a pessoa fale assim, mas eu estou sentindo dor, eu vou fazer atividade física, vai doer mais. Mas isso é uma dor que vai doer mais durante algum tempo, né, questões de semanas, e depois a pessoa vai se sentir muito melhor, tá? É como qualquer um que vai começar a fazer atividade física, só que, né, para quem tem fibromialgia é um pouco mais forte. Mas, enfim, essas terapêuticas alternativas que devem ser usadas a princípio, né? Assim como os óleos essenciais. Tá, não diminuiu, não consegui diminuir dor com isso, aí sim parte para os antidepressivos e outros remédios que vão modular a dor. Que aí a gente tem a pregabalina, duloxetina, né? Um monte de remédio que aí já é remédio industrial, essas coisas assim. Enfim. Mas olha só, então, tanto que é importante, Daiane, reflexologia podal, é, aquele exercício que a gente faz na água, como que chama aquilo? Hidroterapia, E hidroginástica, acho que é né? Sempre hidroterapia. hidroginástica, sempre numa água mais para morninha, né? Porque o frio piora a fibromialgia. E aí, assim, meditação, mindfulness, né? Que é uma terapêutica que eu trabalho. Enfim, muita coisa aí que não é medicamento, que vai ser usado primeiro. Aí, só que assim, geralmente, né, quando se vai direto no médico, ele vai passar uma medicação. Ok, tudo bem, porque a pessoa, como eu falei para vocês no começo, o diagnóstico geralmente ele vem tarde, né? Ele vem quando a pessoa já está sentindo dor há muito tempo. E tempo não é questão assim de meses, é anos, anos, porque ela está procurando alternativas, né? E tem uma negação também muito grande para quem tem fibromialgia. Ah, eu não quero ter isso. Então, vou procurar. Deve ter alguma causa. E aí, quando a pessoa aceita, aí ela vai poder achar alternativas para viver uma vida que vale a pena ser vivida mesmo com dor, né? Porque se a pessoa começa a tirar o foco da dor e colocar em outras coisas, ela vai sentir menos dor, né? E essa é a função da questão psicológica, emocional. Vamos olhar, mas eu sinto muita dor, eu não quero sair com os meus amigos. Mas olha só, mesmo com dor, será que não vale a pena eu voltar àquelas amizades, eu voltar a ir para academia, né? Eu fazer uma atividade física, voltar a fazer coisas que são prazerosas, né? Então, é nesse sentido aí, né? Mais alguma pergunta? Vocês estão muito tímidas. Essa pessoa próxima a mim, ela fala assim, minha fibromialgia está atacada. Já voltei com a medicação, já fui no fisioterapeuta, já fiz isso, já fiz aquilo. Aí eu sempre pergunto para ela, e isso é terapia, como que tá? Não estou indo no psicólogo. Eu falo, então, talvez seja o primeiro passo, né? Exatamente. É. Letícia, eu tenho um caso que acho que eu comecei a atender ela em 2018. Quando ela chegou, e era num grupo terapêutico, nesse grupo terapêutico que a gente tem até hoje, né? Agora, no começo das aulas, porque a gente faz ele pela faculdade, não está funcionando, mas logo começa. Mas, enfim, ela chegou usando 11 comprimidos de medicação, 10 comprimidos e o adesivo de morfina. Ela já usava adesivo de morfina. E aí, durante as nossas conversas ali no grupo,
ela começou a falar das questões emocionais, né? Dos traumas que ela teve na infância, da negligência que ela passou emocional, apanhava muito, né? Sofreu demais. A mãe abandonou, enfim, foi uma coisa muito, né, impactante na vida dela. E quando ela casou, ela casou para sair daquela casa que trazia tanto sofrimento para ela, só que aconteceu uma repetição, porque o esposo fazia praticamente a mesma coisa que o pai fazia, né? Mandava, batia, fazia ela ser submissa, enfim, ela acabou sofrendo também no relacionamento. E ela não conseguia reagir àquilo, sabe? Ela não tinha ferramentas para não aceitar aquilo que ela estava passando, que ela passava. Então, durante a terapia, ela contou, né, para nós tudo que acontecia, e aí a gente foi trabalhando essas questões. Só o fato dela contar, dela tirar aquilo dela, né, e dela esquecer a gente nunca vai esquecer, mas a gente consegue ressignificar aquilo, olhar de outra forma para aquilo. E isso é que dá o colorido para a coisa, né? Então, conforme o tempo foi passando e ela foi conseguindo colocar tudo aquilo né, tudo que estava, eu falo assim, que estava podre lá dentro dela, né, que estava sufocando, conseguindo colocar para fora e ter ferramentas para dizer não, eu não aceito isso, vamos supor, o meu dinheiro é meu, porque ele pegava o dinheiro que ela recebia, não, o meu dinheiro é meu, eu vou ajudar a pagar as contas, óbvio, mas eu tenho que ter para mim. Então, quando ela foi conseguindo dizer os nãos, dizer o que ela não gostava, não aceitar, né, tudo que ele fazia, ela foi sentindo menos dor, né? Foi sentindo menos dor. E aí, depois de mais ou menos um ano e meio, ela já estava com 2 comprimidos de pregabalina só. E às vezes ela olhava para um deles, ela tomava um de manhã para ir trabalhar e tomava outro à tarde. Às vezes ela olhava para esse da tarde e dizia assim: não, hoje eu não preciso de você. E não tomava ele, né? O tanto que a psicoterapia, a questão de olhar para essas emoções, influencia totalmente na dor, tá? Influencia totalmente. Tanto para aumentar, né? Porque a gente sabe que quem tem fibromialgia, quando passa por situações estressantes, a dor aumenta. Então, se eu não sei lidar com isso, eu vou ter muita dor. Vou ter muita dor. Se eu estou mais estável, mais tranquila, se eu estou mais centrada, eu consigo olhar para situações e ver que tem solução, e ver que eu não preciso reagir daquela forma, né? E isso vai fazer com que a dor seja menor, tá? Tem alguma faixa etária mais propícia para desenvolver a fibromialgia? Os livros trazem, né, que ali dos 30 em diante é a faixa mais etária mais propícia. Mas eu já tive pacientes assim com 20 anos. Com 20 anos, fibromialgia. Assim, uma dúvida. Esses pacientes, eles relatam que a vida toda eles tiveram essa dor e aí, por método de exclusão, né? Faz exame, faz um tratamento, não dá certo, aí vai para fibromialgia, ou as dores desenvolvem começam a desenvolver ali, a partir dos meus 20 anos, ou dos 30, não sei. Teve de tudo já. Eu já peguei de tudo. Tanto de pessoas que relatam assim, eu tenho dor desde criança, eu me lembro de ter dor. Achavam que era reumatismo, não sei o quê, reumatismo do sangue, falavam, né? Enfim. Mas tem outras que não, que a dor começou em tal época da minha vida. Mas as pessoas geralmente conseguem fazer uma ligação entre um fato que foi muito impactante e o começo da dor. Perda de alguém, o fim do relacionamento, né, a morte de alguém, ou um abuso. Eu tive, eu tive uma paciente que ela teve um bebê e aí ela passou, o bebê ficou na UTI, sobreviveu tudo, mas foi
foram 30 dias de muita reação emocional, assim. E aí, logo depois, ela começou a sentir dor. Dor que ela... Gente, era muita dor. Para pendurar as roupas do bebê no varal, era dor, né? Não conseguia. E aí, médico, ninguém entendia. E ela foi aqui, assim, de pacientes que eu já tive, que teve diagnóstico mais rápido, porque ela seguia uma cantora, eu não sei qual cantora internacional que tem fibromialgia, mas é bem famosona que tem fibromialgia. E aí ela começou ela relata isso, eu também tenho, relata. E aí ela foi num reumatologista e, será que o que eu tenho não é fibromialgia? Aí ele, fibromialgia. Então, assim, foi questão de um ano, e aí ela já começou a fazer terapia, né? E usar medicamento antidepressivo, porque ela precisava, e hoje ela está bem estabilizada, né? A gente fala, não tem cura, mas dá para estabilizar bem esses sintomas, essa dor. Geralmente as crises vêm quando tem alguma coisa emocional, não é? É que eu também Sim, eu sou fisioterapeuta e já atendo alguns pacientes com fibromialgia, e geralmente ali vem a crise, o período de mais dor, quando tem um ataque emocional, né? Se alguma coisa, um fator. sim, com certeza. As pacientes às vezes chegam, né, relatando, essa semana eu senti muita dor. Aí eu já pergunto, me conta aí como foram os seus últimos dias. Aconteceu isso. Então, é batata, Bia, batata. Aumentou dor, é porque aconteceu alguma coisa. Então a gente é refém desse ambiente, porque a gente não consegue controlar as coisas que acontecem ao nosso redor. Não, a gente pode aprender a reagir diferente a esse ambiente, né? Porque coisas vão acontecer mesmo, mas a gente pode, nos conhecendo melhor, reagir de uma forma que não vai impactar tanto o nosso emocional, né? E aí esse autoconhecimento é o que a psicoterapia vai trazer. É você aprender a se olhar, a se conhecer, saber, né, o que é bom para você, o que não é bom para você, né, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, o que eu consigo mudar e o que eu não consigo mudar, né, e assim a pessoa consegue, no caso do fibromialgia, sentir menos dor, né, modular essa dor. Mas o que acontece realmente é a questão emocional, daí que a gente fala, né, é a questão emocional. Mas é só a questão emocional? Não, tem algumas situações em que a pessoa teve vamos supor, uma infecção forte, tem relatos disso também, e que aí desenvolveu uma hipersensibilidade à dor, tá? Então, ela pode ter um fundo orgânico, em alguns casos vai ter, né? E aí, exames de imagem mais aprofundados, assim, mostram, às vezes, não é bem uma ressonância, é uma coisa mais evoluída, mas é tipo uma ressonância, que mostra ali áreas cerebrais que no fibromialgico fica diferente, né? Tem uma hipersensibilidade à dor. E aí medicações que vão diminuir isso vão ajudar. Mas na grande maioria é a questão emocional mesmo que impacta na dor. E aí, meninas, vocês estão muito tímidas. Vamos lá, vamos conversar. Perguntinhas, relatos. Alguém aqui conhece alguém que tem fibromialgia, ou tem dor? Me contem aí um pouquinho. Tem Igual, clientes tem uma pergunta. a falar sobre o sistema nervoso central e periférico. A gente sabe que quem tem fibromialgia tem uma alteração ali no sistema nervoso central, né? Quando, nesses exames de imagem, né, quando se observa, percebe-se que as regiões de sensibilidade à dor, elas são mais, tá mais pintadinho ali nos exames. Então, quer dizer, realmente tem uma sensibilidade maior, tá? Mas aí eu não sei te explicar exatamente qual via que, né, aumenta, diminui. A gente sabe que os
as vias de dores, elas acabam ficando mais sensíveis, tá? O que eu consigo te falar é isso, Daiane. É que as vias de dor, elas são mais sensíveis. Então, uma batidinha é uma dor incrível, muito dolorida para o fibromialgico. Até tem um tipo de tratamento em que eles fazem através de uma coisa aqui na mão, uma estimulação, que eles fazem essa estimulação para diminuir dor, né? Eu não sei o nome também desse tratamento, eu sei que é um tratamento que até uma paciente minha já realizou. Mas eu também não sei te falar especificamente, não. Tá? Eu estudei mais questões emocionais e psicológicas na minha pesquisa, principalmente as questões da sexualidade. Você falou sobre essas questões emocionais, a faixa etária ali já pegou pacientes de 20, né, de 30 anos. E quando, por exemplo, essa paciente entra numa fase da vida que eu falo, a fase da gestação, pode desenvolver mais dor, porque tem umas pessoas que levam a gestação bem tranquila, tem umas pessoas que na gestação é o pico de dor, né? E aí, com a pessoa com fibromialgia, com esse diagnóstico, pode ser pior esse período? Pode ser pior porque se a pessoa tomava medicação, ela tem que parar, né? Então pode ser que piore. Mas eu tive um caso bem específico de uma paciente, até que ela teve diagnóstico cedo, que ela engravidou e acho que as questões hormonais da mudança da gravidez fizeram com que ela conseguisse passar tranquilamente. Eu acho que ela se focou tanto nessa gestação, nessa criança que vinha, né, em toda a mudança ambiental, e aí ela estar em terapia foi muito importante, porque ela podia ter simplesmente, né? Meu Deus do céu, agora eu vou ter que parar de tomar medicação, vou sentir muita dor. Mas não, ela se focou para o outro lado e acabou não sentindo tanto, né? Foi até, ela sentiu menos do que normalmente ela sentia. Mas pelo fato da pessoa ter muita mudança hormonal no corpo, né? É, claro que pode, né? Pode desencadear mais dor. E, e aí ser uma gestação difícil, né? Porque já não é um momento que é gostoso, é delicioso, mas tem muita alteração na nossa vida, né? Tanto fisiológica quanto comportamental, emocional. E com dor as coisas ficam bem piores, né? Perfeito. Deixa eu ver se passou alguma coisa aqui. Me lembrar se faltou falar alguma coisa. Bem, falamos que são alterações orgânicas, emocionais, psicológicas, né? E aí, assim, quais são os sintomas que geralmente as pessoas com fibromialgia têm? As pessoas ficam muito irritadas, e aí a gente não sabe dizer se é a fibromialgia que causa a irritabilidade ou é a irritabilidade que causa a fibromialgia, assim como a depressão, né? Grande maioria das pessoas que têm fibromialgia acabam ficando deprimidas, e aí a gente não sabe se foi uma coisa que gerou outra ou outra que gerou uma, né? Nem todo mundo que tem fibromialgia teve depressão ou tem depressão? Não, gente. Tem pessoas que têm diagnóstico que não, nunca tive depressão na minha vida, não me lembro disso, né? Então não é uma regra. Por isso que os estudiosos falam, né? A gente não sabe exatamente o que acontece. Porque se todos tivessem, a gente poderia afirmar que a causa é emocional. Mas nem todo mundo tem, então a gente não pode afirmar isso. Deixa eu pensar aqui o que mais. Como eu falei para vocês, terapêuticas não farmacológicas são indicadas a princípio, então, importantíssimo. Se vocês conhecem pessoas, se vocês têm clientes, né, que têm fibromialgia, incentivá-las, né, a fazer atividade física, fisioterapia, psicoterapia, usar os óleos essenciais, né, que vão ajudar a modular a dor também. Eu quero que vocês falem depois, né? Vocês vão falar, Bi e Letícia, sobre os olhinhos para Vamos, olhinhos. vamos falar um pouco. Porque Hoje, pode falar. hoje a Doterra tem uma promoção do Par Perfeito, que é o Turmeric e o DDR. E o turmeric é um anti-inflamatório, né? A cúrcuma, o açafrão.
que é fantástico, a gente usa muito nas questões inflamatórias. Um substituto do copaíba, uma junção com o copaíba, poderíamos dizer assim. E o DDR, a gente fala que ele é um regenerador celular. Ele faz a apoptose das células defeituosas, né? Então, todas as doenças autoimunes, a gente faz a indicação. E hoje, eu falei assim, a Doterra estava conectada com a gente. A Doterra lança promoção exatamente do turmeric com DDR, né? Então, assim, uma dupla fantástica e que casa muito bem com esse tema de fibromialgia. A gente poderia acrescentar aí alguma coisa emocional, um lavanda, um balance, o aromatouch, que faz tanto a questão muscular quanto emocional, o serênico também, que é um calmante, mas é usado também como relaxante muscular. Então, assim, é entender a pessoa, a situação dela, qual o tipo de dor, né, como funciona, para a gente fazer uma melhor indicação. Mas sempre é um seguro para dor, que é dor. Você tem que tratar a dor, você não pode negligenciar isso. Mas tem a questão emocional, né? Então, copaíba, eu falo, qualquer dor que você tem, toma copaíba. E ele vai agir também na questão inflamatória. Então, assim, eu acho que os olhos, para quem sofre com isso, tem muitas vertentes, muitas possibilidades. É uma coisa assim, muito que dá muito para agregar. Lembrei de uma coisa agora, Letícia, porque geralmente, quando a gente está com dor, a gente fica tenso, né? A gente acaba tensionando muito. Então, usar os olhinhos porque acaba inflamando mesmo. Aí a Bia vai poder falar melhor para a gente sobre isso. Sobre quando a gente fica tenso, os músculos ficam inflamados, né? Ali, aqueles pontinhos de tensão. Geralmente desenvolve muito nódulos, né? Nódulos musculares, a tensão, tanto em trapézio. Igual eu tive uma cliente esses dias, acho que mês passado, ela estava com nódulos no pé, nódulos de tensão no pé, da fibromialgia. Ela falou, nunca tinha atacado o meu pé, agora atacou. Ah, então, por conta da tensão. E o que a Ale falou, eu achei muito interessante, porque cada cliente vai ser único, né? Cada paciente da Mari vai ser único. Então, quando a gente faz uma indicação de óleo, a gente tem que olhar tanto o sintoma físico, igual a Ale falou, DDR Prime, Copaíba, Frank, o Turmeric, né? Que são anti-inflamatórios que vão atuar ali na célula. Mas também aromatouch para essa tensão muscular, para relaxar nos pontos, porque os nódulos, eles são palpáveis, né? Você palpa ali a musculatura, você sente aquele nódulo que é o ponto gatilho, onde vai estar a dor daquela pessoa. E também o emocional. Igual você mesmo falou, né, Mari? A pessoa naquela semana, quando ela veio com mais dor, foi porque ela teve alguma crise emocional, né? Algum fator. Então, o que que foi? Foi uma questão financeira, com filho, com mãe, né? Para trabalhar os olhos nessa questão também. Sim. Só a título de informação, pessoal, porque você já deve ter ouvido falar disso, para um dos possíveis testes, né, para fibromialgia, para o diagnóstico, são os 18 pontos doloridos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esses 18 pontos. E aí os médicos, não é assim, vamos fazer a palpação e aí a gente faz o diagnóstico. É ele com outras coisas, né? Mas ele ajuda muito. Então, são pontos, assim, aqui no trapézio, no meio do braço, em cima do bumbum aqui, e aí eu não sei falar exatamente esses nomes, né? Mas são 18 pontos, são 9 pares, né? Então, 9 de cada lado ali. E que se eu não me engano, 3 ou 4 tiverem na palpação dor, e não é assim, porque se eu apertar aqui, quando eu palpar em mim, vai doer, não é isso. Quem tem fibromialgia, você toca ali, ele sente dor. Então, são os 18 pontos que a gente chama de tender points, que são muito sensíveis à dor. Quem tem fibromialgia tem sensibilidade nesses pontos, né? E aí, tendo essa sensibilidade, vai ficar com o corpo mais tensionado,
Quanto mais tensão, mais dor, e uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. E a dor aumenta, né? Dor aumenta, dor aumenta. Aí, julgamento aumenta a dor. Isolamento aumenta a dor. Ah, não me sinto mais, não consigo mais fazer nada. Aumenta a dor. Estou me sentindo inútil, porque a fibromialgia é limitante. Ela acaba fazendo com que a pessoa limite um monte de coisa na vida dela. E aí, esse sentimento gerado gera mais dor, né? Então, vai desencadeando um monte de coisa. Você fala, quando a gente vai pesquisar imagens de fibromialgia, é a questão da posição fetal, né? Que a pessoa vai se encolhendo, 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 tanta dor. Vai E se aí vem a fechando, né? incapacidade. Quem convive ou quem tem compreende que é isso. Né? E tem crescido muito, né, o número de diagnósticos, assim. Muito, exponencialmente. Pode ser que tenha diagnósticos que tenham diagnóstico, mas que realmente não seja fibromialgia? Pode. Mas a grande maioria é, né? E tem uma dificuldade de aceitação, eu percebo também. Ah, eu não quero ter isso, porque minha vida vai mudar. Tem gente que pensa assim, agora eu vou ficar de cama, né? E não tem nada a ver. A vida vai continuar, mas agora a pessoa vai ter que começar a ver. Ela pode viver mesmo com dor. Ela pode ter uma vida do jeito que ela queria, mesmo com dor, né? Mesmo tendo dor, porque ela pode modular essa dor, ela pode diminuir essa dor. E aí, esses são os nossos grandes avanços, né? É conseguir realmente diminuir a dor, porque cura ainda não tem. Nas duas últimas clientes que eu atendi com fibromialgia, elas me relataram muito alteração do sono. Porque o sono até tinha o sono, mas não conseguia dormir de dor. Acordava de madrugada, ia caminhar pela casa por causa das dores nos pontos. Boa lembrança, Bia. Esse também é um critério diagnóstico. Sono não reparador. Às vezes a pessoa até dorme, mas ela acorda cansada, cansada, porque doeu a noite toda e aí ela acorda cansada, mesmo ela tendo dormido. E também insônia. Muitas não conseguem dormir porque acordam com a dor e aí não tem posição, né? A questão do deitar mesmo, tudo incomoda. Encostar ali no colchão, no lençol, incomoda. Então, é um critério também de diagnóstico. Outra coisa, que aí óleos essenciais podem ajudar também a questão da memória. Todas reclamam que a memória fica ruim, né? Que fica muito prejudicada. Porque todo o estresse, na verdade, traz diminuição de memória. E aí, você sentir dor o tempo todo vai fazer seu corpo ficar mais estressado, né? Vai ocorrer uma desregulação ali. E aí, elas reclamam muito que a memória fica muito ruim. A atenção fica ruim. Às vezes não consegue prestar atenção. Tá lendo uma coisa ali, terminou a página, já não lembra mais o que leu para cima. Porque, Letícia, quase todas reclamam do problema de memória e atenção. A atenção fica muito prejudicada. Perfeito, perfeito. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, né, Mari? Se a Letícia quer fazer mais alguma colocação. Eu não sei se a Mari ainda tem alguma coisa para ser colocada, mas, assim, muito esclarecedor. Uma aula fantástica e, assim, você esteve muito junto com essas mulheres por muito tempo, né, Mari? E eu falo que, principalmente depois, a gente acaba, não é sentindo a dor do outro, mas sendo empático, entendendo. Sim, E o sofrimento, eu falo, principalmente da exclusão, é muito grande. é muito Né? grande. Então, só tenho a te agradecer por você ter disponibilizado esse tempo para a gente. Foi muito, muito, muito esclarecedor. E Que bom. é isso. Uma dica, gente, uma dica, principalmente para quem é revendedor aí. Essas pessoas, vou falar mulheres, né? Como a grande maioria, elas precisam muito ser ouvidas e serem validadas.
olha, eu sei que dói mesmo, né? Então, só essa questão de validar e de ouvir, nossa, já ajuda demais. Muito, muito, muito. Porque geralmente elas não são ouvidas. Ah, de novo veio com esse papinho de dor. Ah, não, então, ouçam, validem esse sentimento, essa dor, né? E nossa, vocês vão criar clientes, com certeza. Foi E perfeito. obrigada, muito obrigada pelo convite e estou à disposição para quem precisar. Nós é que agradecemos. Eu acho que ninguém tem mais dúvida, né? O pessoal elogiando aí a aula. Foi muito esclarecedor, igual a Letícia falou. E aí, sempre que você quiser voltar também, tá? Falar mais de algum tema, falar mais de óleo, pode vir, que a gente vai estar de portas abertas. Ai, que bom, só convidar, gente. Muito obrigada, agradeço a todas. Boa noite. Boa noite, gente.